Tá abrindo. Tá abrindo. Tá aberto. Todo mundo tá escutando. Espera aí que ainda... É que agora as pessoas têm que entrar, né? Começaram a entrar ali agora. Começaram a entrar. Estão entrando. Tem 27, 28. Estão entrando participantes. O pessoal tá brincando aqui comigo. Pronto. Acho que agora estamos aí. Vamos lá? Vamos lá. Vocês viram com quantas pessoas nós estamos? 32, acho que já dá para começar, né? Uhum. Você que manda, França. Vamos dar mais um minutinho só? Bom, não tá. Então vamos começar então, pessoal. Vamos lá. Bom, queria primeiro agradecer aqui aos nossos convidados, né? O Marcos e o Fábio, tá? Que os dois são sócios da Brain e vem hoje aqui discutir com a gente, acho que assuntos fundamentais, né? Pós-pandemia, né? É o que todo mundo pergunta para a gente, né? O que vai ser o mundo pós-pandemia? Como vai ser o nosso trabalho? O que nós vamos fazer? O que vai ser o nosso mercado? Quais são as mudanças que as pessoas vão ter, inclusive nos espaços que elas vivem hoje, nas casas? Elas irão querer ter a mesma tipologia de imóvel, uma tipologia diferente? Como serão as relações do futuro? Então, acho que vocês dois são as pessoas mais certas para estar aqui conversando com a gente. Então, eu queria agradecer os dois e passo a palavra para vocês conduzirem o nosso bate-papo hoje aqui. Obrigado, Fábio. Obrigado, Marcos. Obrigado, França, pelo convite da Brain, que para nós é um prazer enorme estar aqui com vocês. É uma das mais importantes entidades do nosso setor e que conduz aí e direciona o nosso setor no Brasil. Nós fizemos algumas coisas aqui bacanas. A gente pensou a seguinte formato. Nós vamos fazer uma apresentação de alguns dados ao redor de 15 a 20 minutos máximo, compartilhando a tela para contextualizar como é que vai ser o imóvel do futuro. E aí, depois disso, a gente vai sair desse compartilhamento para que nós três possamos debater 13 tendências que nós estamos trazendo para os imóveis no pós-pandemia. É isso aí, né, Marcos? É isso aí, boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês, né, nesse debate. Essa é uma questão que está percorrendo todo o mercado, né, que mudanças devem ocorrer ou já estão ocorrendo aí com o processo da pandemia e sua eventual duração e seus efeitos. Eu diria que, enfim, nos passaram uma tarefa fácil, né, Fábio? Dizer o que vai acontecer. Então é ótimo, né? Nós vamos dizer o que vai acontecer. Mas tirando a brincadeira, né? Enfim, a gente de fato tem feito uma reflexão, tem discutido, tem pesquisado ativamente o mercado brasileiro
e tem olhado também lá fora, né? Então, a gente vai compartilhar algumas discussões aí com vocês. Vai ser um prazer. Vamos lá, Fábio? Começa com a apresentação. Então, estou compartilhando aqui. Pessoal, está na tela. Né? Se alguém, por favor, não tiver e eu não estiver ouvindo bem o som, por favor, avisem o Renato, que está coordenando aqui, que a gente faz algum ajuste. Então, o futuro do mercado após a pandemia, esse pequeno desafio. Essa apresentação foi disponibilizada para a Abrainc, que vai encaminhar em PDF a todo mundo que estiver assistindo e todo mundo que for associado à Abrainc. Nós fizemos uma pauta aqui com 4 temas, então. 4 momentos. Primeiro, o que os números já retratam, sejam os números da economia ou números do mercado imobiliário. Este é o pedaço em que nós vamos mostrar a apresentação. Depois nós vamos falar de outros 3 momentos. Quais são o aprofundamento das tendências para o pós-pandemia no nosso mercado. Vamos falar dos mercados mais e menos afetados e a necessidade da reinvenção na forma de atuar. Vamos lá, Marcos? Vamos lá. Então, o que a gente já pode ver aí de impacto na economia, Marcos? Bom, claro, né? O nosso setor é totalmente impactado pelas expectativas e pela confiança, seja do empresário, seja do consumidor, né? Então, a gente podia trazer vários gráficos, mas a gente já trouxe aqui o gráfico de confiança do consumidor, numa queda, assim, vertiginosa, né? Então, abril fechado, despencou a confiança do consumidor. Isso não tem como impactar, a gente vai mostrar lá na frente, a intenção de compra, né? A Abrainc mesmo está fazendo um levantamento com seus associados e, embora isso varia de segmento a segmento, né, as empresas vêm sentindo o impacto desse indicador. E o impacto dessa envergadura na confiança do consumidor, que é o menor nível em décadas e, mais do que isso, a queda mais rápida na história, impacta sensivelmente as expectativas do PIB. Desde que o PIB começou a ser medido no início dos anos 1900, nós provavelmente viveremos este ano a maior recessão da história, né? Então, todos os anos entre 1900 e 2020, nós tivemos um pouco mais de 10 anos de queda do PIB no fechamento do ano, e esse ano nós teremos a maior queda da história. Nós poderíamos mostrar vários dados sobre isso. O que nós queremos contextualizar para entendermos o pós-pandemia é que esse ano nós viveremos a maior recessão da nossa atividade econômica jamais vista, derivada de um lockdown na prática das empresas e de uma queda profunda da confiança do consumidor. Mas a gente está fazendo isso aqui como uma introdução para entender o seguinte: qual é o impacto disso, dessa piora da economia, na percepção do empresário da construção civil diante da pandemia? Nós a Brain realizou em 2 momentos. No final de março e no início de abril, uma pesquisa com mais de 40 entidades do nosso setor aí no Brasil, entre Sinduscons, ADEME, Secoves, ADIT, etc., com empresários da construção, França. Foram 360 empresas respondentes em março, no finalzinho de março, e 540 empresas respondendo agora na primeira semana de maio. E nós estamos comparando essa percepção. Uma coisa muito importante que todo mundo trazia era a seguinte, e vocês também atestaram isso na Abrainc, nós colocamos isso lá na frente. Existe vida durante a pandemia? Existe vida no mercado imobiliário durante a pandemia? E o que os números mostraram, Marcos? Então, embora as vendas tenham caído, as empresas conseguiram fechar, né? Essas empresas pesquisadas conseguiram fechar vendas durante a pandemia. 56% delas fecharam negócios durante a pandemia. Mas a pergunta fundamental que a gente fez é se esse negócio foi gerado, qual é o momento de geração do negócio, do momento que gerou o lead e gerou a conversão de vendas, né? Então,
antes de 20 de março, 45% das empresas tinham fechado negociação. E após 20 de março, 55% das empresas fecharam negociação. Ou seja, já sob o efeito da pandemia, foi fechado o negócio. Isso mostra que, não obstante ocorrer a pandemia, vem ocorrendo a geração de vendas líquidas, né? E, além disso, isso é um dado, parece um dado frio, mas a gente conversa com vários empresários, vários têm nos relatado, para eles, até fechamentos surpreendentes. Eles esperavam uma queda mais dramática e se surpreenderam, né? Ontem mesmo eu estava conversando com um empresário, um dos principais empresários do interior de São Paulo, e ele dizendo, olha, não estou fazendo nada de propaganda, nada de comunicação, nada. E estou fazendo venda. E estou realizando venda. Aí eu até brinquei e disse com ele, bom, o sujeito que está comprando na pandemia, o França, é uma venda quente. Esse é o cliente menos destratável possível, porque ele sabe o que está fazendo. Né? Ele está comprando no meio da pandemia, ele sabe o que está fazendo. Então, isso é só para mostrar que as vendas caíram, vão cair, mas tem um nível mínimo, né? E é um pouco isso que a gente quer mostrar agora, já na sequência. Fábio? Bom, e por que a gente continua tendo vendas? Nós perguntamos como é que foram a busca por imóveis nesse período. Acho que esse aqui é mais interessante. E é o seguinte, em azul, nós temos a queda de buscas por imóveis de forma presencial. E em verde, a queda de forma online. Quando a gente olha a queda presencial, 35% daquelas 540 construtoras, sendo que aquelas 540 construtoras têm somados, a gente não colocou aqui, França, para não perder tanto tempo e ir direto ao que importa, mas falando, aquelas 540 construtoras têm lançamentos planejados para esse ano de 35 bilhões de reais, para entender o tamanho dessa amostra, 35 bilhões de reais. 35% sentiram queda muito acentuada. E 37% uma queda significativa. Então, nós temos aí 72% das empresas sentiu queda muito forte na busca por imóveis de maneira presencial. Mas quando nós analisamos a queda online, apenas 12% sentiram uma queda muito acentuada. 1/3 da queda presencial. E queda muito significativa de maneira online foram 25%. E olha... Isso... Vai lá, Marcos. Não, isso só reforça aquela tendência que já vinha ocorrendo da busca ser uma busca cada vez mais online, ou seja, do papel da negociação virtual ser cada vez mais relevante. Na pandemia, isso se acentua, né? É um pouco isso que também a gente quer discutir. Quer dizer, algumas tendências que vinham acabam sendo acentuadas. Essa é um caso claro, né? Então, uma queda bem menos drástica do que a queda presencial. E, inclusive, reforça algo que nós vamos conversar logo a seguir, quando terminarmos essa parte da apresentação, de que muitas empresas que não tiveram vendas em abril, não foi porque não tinham clientes, foi porque não tinham a capacidade de atender esses clientes de maneira virtual, ou de negociar de maneira virtual. Então, isso é um assunto que a gente vai deixar aqui do ladinho para falar daqui a pouco. Mas mais importante do que falar da visão das construtoras, incorporadoras, é falar do comportamento do consumidor. E a Brain realizou, entre 20 e 27 de março, e entre 23 e 30 de abril, em cada um desses períodos, 600 entrevistas com consumidores. Veja, nós não pegamos 600 pessoas aleatoriamente na rua. Nós fomos na nossa base de dados, das quase 30 mil pesquisas que a Brain faz por ano, selecionamos os meses de setembro de 2019 a fevereiro de 2020 e pegamos apenas as pessoas que foram entrevistadas nesse período e falaram: eu pretendo comprar um imóvel no futuro próximo. Então, é uma pessoas que queria comprar imóvel. E aí nós fomos, depois do início da pandemia, de 20 a 27 de março, e vamos perguntar algumas coisas para eles sobre a intenção de compra. Primeira coisa,
Em março, nós perguntamos: você mantém a ideia de comprar o imóvel ou você desiste? Em março, de todo mundo que queria comprar o imóvel antes da pandemia, 45% tinham desistido. Então, de cada 100 pessoas que diziam eu quero comprar um imóvel, 45% tinham desistido. Em abril, houve uma leve piora. Passou de 45% para 53%. Mas ainda, vejam, nós temos que olhar aqui o ponto de que, com toda a tragédia que todos os dias, em todos os jornais, impressos ou de televisão ou de rádio, a gente ouve praticamente apenas tragédia, no Brasil ou no mundo, metade do nosso público se manteve. Isso é muito significativo. Isso é muito significativo, porque não seria de estranhar se fosse diferente, que não houvesse queda, que não houvesse desistência de compra. Até pelo pânico, não sei o que vai acontecer, então trava a compra. Mas o fato importante de aqueles que tinham intenção de compra, na média, vamos arredondar, metade manteve a intenção de compra sob esse massacre diário, verdadeiro, não estou relativizando, sobre essa incerteza dramática, mostra que existe um fundamento na demanda importante. E esse fundamento que a gente está investigando. Passa para a próxima, Fábio. E por que a pessoa desistiu? É meio evidente, né? Desistiu por um negócio chamado incerteza. Pode ser incerteza pela duração da pandemia, incerteza pela manutenção do emprego ou da renda, ou porque já perdeu renda. Né? Então, o conceito principal é incerteza. E lá na frente nós vamos falar algumas coisas ou estratégias de como minimizar essa incerteza para efetivar a venda durante esse período. E aí a gente perguntou também o que poderia fazer a pessoa voltar atrás. Ou aqueles seja, que desistiram, os que desistiram. Então, o que, Marcos, que poderia fazer quem desistiu voltar atrás e continuar na ideia de comprar um imóvel? Para um pequeno número, né? Para uma pequena parcela, uma configuração no próprio imóvel, né? Ou seja, ele ainda tem aquele imóvel de desejo na mente, mas para um número mais significativo, uma redução em preço, né? Mas é uma redução massacrante, né? Então, aqueles 15% que poderiam retornar, você poderia retornar no mercado, só realmente com uma condição muito agressiva, né? Então, portanto, 85% deles, vamos olhar para o restante da pizza, não é isso, né? Não é nem a questão de preço. Aqueles que voltariam é realmente por uma situação mais dramática de redução de preço. Pode seguir, Fábio. Entendendo e reforçando, não é que os consumidores de imóveis no Brasil hoje querem uma redução de 33%. São aqueles que desistiram de comprar por causa da pandemia e, portanto, estão dispostos a voltar a comprar, mas daí por uma grande oportunidade. Né? Então, isso é importante. Só permaneceu, não mudou. Isso é importante dizer, porque uma questão que pode estar acontecendo, inclusive nas imobiliárias, corretores pressionando, é o seguinte: tem que baixar preço, tem que baixar. Não é isso, porque a gente está vendo, na verdade, que para 85% não se trata de baixar o preço, ele parou a decisão de compra. E aqueles que querem uma redução tão absurda que, enfim, isso aqueceria o mercado em qualquer contexto, né? Não precisa nem discutir o que significa baixar 33% o preço. Pode seguir, Fábio. Uma coisa muito legal que nós perguntamos é o seguinte: bom, o isolamento, você estar em casa o tempo inteiro, interferiu no tipo de imóvel que você estava pensando em comprar? Mantém a decisão de compra, aquela metade da pizza que mantém a decisão de compra. 11% estão dizendo que sim, sendo que metade preferiu financeiramente. Leiam-se, esse caso não é que ele vai precisar de um imóvel mais barato no sentido de pedir desconto. Ele já está entendendo que vai ter que reduzir o que queria. Então, alguém que estava querendo comprar um de 100 metros, agora vai comprar um de 80. Ou alguém que queria comprar um 200, vai comprar um 150, né? Aquela significativa de que não está pensando em desconto. Só pegando o gancho, esse insight é muito importante.
é possível, e a gente já está verificando isso, que ocorra um downgrade. Não é uma redução do preço, é um downgrade. É isso que o Fábio comentou. Eu queria comprar um imóvel de 500 mil, mas aí eu ia raspar minha poupança lá do banco. Então, agora eu vou comprar um de 350, eu vou dar uma segurada. Então, pode ocorrer nesse processo, e é bem natural, ou seja, um redimensionamento do ticket. Vamos falar o português, claro, um redimensionamento do ticket. E apareceram outras questões aí, né? Questões de segurança, né? Segurança do ativo, do imóvel, e outros mais comportamental, repensando melhor o tipo de imóvel. Pode seguir lá, Fábio? E aqui, dentro desse contexto, nós também perguntamos o seguinte: a ideia do compartilhamento que vinha crescendo fortemente dentro dos empreendimentos, mercado imobiliário, a ideia do compartilhamento vinha crescendo em todo o segmento, em toda a economia. A gente perguntou daí, essa ideia você continua achando interessante? 42% disse que com certeza e continuaria utilizando. E 24% acha que é interessante no geral, mas não se vê compartilhando muita coisa. E 34% diz que isso não é importante. Então, eu acho que é relevante a gente entender que a tendência de compartilhamento é algo que existe, é válido, mas ela não é hegemônica. Se a gente pegar apenas os extremos daqueles que querem muito a compartilhamento e daqueles que não querem, é quase um empate técnico, né? Estamos falando de 42% e 34%. Então, isso é algo que era uma tendência forte, mas que claramente sofre pelo menos um revés, uma diminuição no mínimo de velocidade nesse momento de pandemia. E, finalmente, para acabar a parte aí da intenção de compra, como é que ela era antes da pandemia? Então, antes da pandemia, né, considerando as famílias brasileiras, do Minha Casa Minha Vida, faixa 1,5 para cima, né, todas as rendas, a gente tinha uma intenção no agregado, a intenção de compra imobiliária no agregado no longo prazo. Então, essa é uma compra de longo prazo, envolve desde a compra de 6 meses, 12 meses, 24 meses ou acima de 24 meses. A gente tinha uma intenção de compra que totalizava 43% das famílias com interesse numa aquisição futura imobiliária. Né? Aí, em março, fizemos um novo levantamento, houve, portanto, uma redução importante, uma redução bem significativa da intenção de compra, já decretada a pandemia. Ela foi de 43%, foi para 24% das famílias, um quarto das famílias, uma redução de 45%. Foi aquele momento, o que vai acontecer? O mundo acabou. Abril foi a pandemia, foi o fechamento o mês inteiro, né? Então foi o mês cheio, fechado. Refizemos a pergunta e essa intenção caiu para 20%, um quinto, uma queda menor. Na nossa avaliação, a gente estima que a gente possivelmente atingiu o nível base, o nível basal de intenção de compra. Ou seja, seria esperado, houve essa redução, mas a gente tem aí um quinto, 20% das famílias mantendo a intenção de compra. Ou seja, a gente acredita que esse é o piso da intenção de compra nesse processo de crise. A partir de agora, onde você começa a ter, dependendo da cidade, do estado, alguns sinais aí de expectativas melhores, possivelmente deve se manter daí para cima, né? Então, terminando essa avaliação da situação econômica do país, das construtoras incorporadoras e do mercado imobiliário no sentido do consumidor imobiliário, a gente vai entrar para falar então sobre o aprofundamento de tendências, né? E muito se fala, França, quais serão os efeitos permanentes no imobiliário? Vai mudar tudo, Marcos? Isso, o que acontece? A gente tem visões apocalípticas, né? Desde aquele que diz que o mundo inteiro nada será igual. Existem visões apocalípticas, né? Desde aquilo que o mundo acabou, enfim, etc., até aqueles que não muda nada, né? Ou seja, 8 ou 80.
A experiência de outras pandemias mostrou que o impacto delas, do ponto de vista urbano, foi mais significativo do ponto de vista sanitário, do ponto de vista de condições de vida. Mas, por exemplo, a gripe espanhola não reduziu a densidade. Então, é inimaginável que o processo urbano, de urbanização, processo de densidade, vá se reduzir. Né? Quer dizer, mesmo as epidemias do passado não conseguiram fazer decrescer o dinamismo das cidades, e, portanto, cidade, eu estou falando de construção, como grande invenção da humanidade, né? como grande agregado de capital, de inteligência que são as cidades, que é o meio urbano. Então, possivelmente, o que nós vamos ter na nossa avaliação, mudanças sim, porém elas não serão nem 8 nem 80, elas serão menos drásticas. A nossa aposta, e aí a gente tem lido vários pesquisadores no mundo, a nossa aposta é o quê? O que a pandemia vai fazer e já está fazendo? Um aprofundamento de tendências. Então, é sobre isso que a gente quer discutir com aquilo que a gente acredita que são as principais tendências que a gente está apostando para o mercado imobiliário. Isso está feito em apresentação, mas como o Fábio falou, é melhor a gente falar pessoalmente, assim, falar sem ficar com tela aí, tá? Bom, posso começar, Fábio? Ou quer falar você? Vai lá. Não, Pode começar, Marco. Eu vou começar pelo mais fácil, né? A primeira tendência, a tendência do home office, né? O home office, primeiro ele já existia, né? Então vamos lembrar, não inventou o home office hoje, o home office já existia. Mas no momento em que agora as grandes empresas, as grandes corporações, XP, Nubank, Brasil, né? Estou falando só Brasil, sem contar mundo. XP Brasil, Nubank Brasil, Facebook Brasil, Google Brasil. No momento que essas grandes corporações dizem, até o final do ano é home office e depois eu vou pensar, XP aluga 25 mil metros ali no Cidade Jardim. O presidente da XP, numa dessas lives que a gente participou, disse, eu estou pensando agora o que eu vou fazer com meus 25 mil metros alugados. Deve estar alugado a 150, 200 reais, né? O metro. Qualquer coisa assim, prédio top. Ele acha que vai ter 5 mil, não vai ter 25 mil metros alugados. Então, o home office, que era uma tendência que estava ali, etc., vai aprofundar. A questão que se coloca praticamente para o mercado imobiliário ok, legal, bacana, home office é uma tendência, vai aprofundar, ok. Mas como é que eu faço num apartamento de 60 metros, 70 metros, 50 metros, 40 metros, Minha Casa Minha Vida? Se eu falar num grande apartamento, beleza, o que vai ser o home office? Então, lógico. Entra aí, Fábio. E aí é que entra a segunda tendência, que é o coworking. Não estamos falando do coworking enquanto exclusivamente o business coworking. É a possibilidade dos empreendimentos de incorporação incorporarem um coworking como área de uso comum. Não estamos falando de um coworking aberto à sociedade, mas um coworking no espaço do empreendimento. Isso vale tanto em empreendimentos grandes, de apartamentos ou casas grandes, que é possível ter um home office dentro da unidade, quanto, naturalmente, para os apartamentos. Por quê? Porque mesmo num apartamento grande, eventualmente eu não quero receber pessoas no meu apartamento. Eu tenho um escritório em casa, somos professores universitários aí há mais de 20 anos, eu há quase 20 anos, o Marcos há mais de 20 anos, mas eventualmente não quero receber a gente aqui. Fornecedor, cliente, parceiro, podemos receber num coworking embaixo, né? Então, estava conversando esses tempos com o Fabrício Mitre, por exemplo, né, que é CEO da Mitre, e ele estava falando, olha, todos os nossos empreendimentos já vinham nos últimos 2 anos com o coworking. Fomos felicitados, que nesse momento nós já estávamos, portanto, na vanguarda. Então, a gente entende que
apartamentos grandes vai se começar a pensar mais no home office na planta, e qualquer tipo de empreendimento imobiliário, a ideia do coworking poderá fazer sentido. Inclusive, principalmente também na baixa renda, em que inclusive a falta do hardware e a falta da conexão são problemáticas e dificultam muito, inclusive, a ascensão social, né? Pela educação e por aí vai. Segunda tendência, ou enfim, perdi aqui a conta. Terceira, mas a próxima tendência, que já vinha, é a da sustentabilidade, mas pelo viés da economia, né? Todo mundo sabe que quando a gente fala de sustentabilidade em sentido amplo, tem um agregado de ideias, mas o que já vinha ocorrendo de maneira forte era a ideia do reuso de água, energia solar, ou seja, da sustentabilidade pelo viés da economia. Ora, no momento em que o produto interno bruto cai drasticamente, que a economia das famílias é muito afetada, que a noção de economia de guerra, etc., né, fica muito densa, é muito notório que o argumento de venda da sustentabilidade como economia fica imperativo, seja para baixa renda, para alta renda, indiferente. Repare, França, essa tendência já existia, ela é aprofundada, ela é catalisada pela pandemia. Numa das avaliações, França, que nós fizemos, para entender como que eventos tão fortes como esse mudam a cultura, nós fomos comparar o que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial. E se nós pegarmos os Estados Unidos pós-Segunda Guerra Mundial, ficou inclusive famoso chamar a geração dos baby boomers, né? Os filhos que nasceram depois da Segunda Guerra, com um país vencedor que se torna inequivocadamente líder do mundo. Ele já era a maior economia, mas não era o líder político mundial até a Segunda Guerra. E um sinal disso era a opulência dos carros, por exemplo. Carros gigantescos, grande consumo, explosão de tudo, né? Foram famosos anos dourados, os anos 60 e 70 nos Estados Unidos. E quando nós olhamos os anos 50 e 60 na Europa, a gente vê carros minúsculos, carros com 3 rodas, carros de madeira, carros que misturam madeira e plástico e uma série de outras mudanças na produção visando grande economia, né? Porque a Europa, mesmo com o Plano Marshall, ela se destruiu. E, portanto, havia uma escassez brutal de renda, levando ao quê? Uma ultra inventividade dos empresários em buscar como fazer mais barato, com os insumos que existiam ali. Então, uma das coisas que nós faremos hoje, enquanto empresários da construção, é entender que a renda de todos, da baixa renda ao milionário, está diminuindo, porque as empresas grandes também estão faturando menos. E num contexto de forte pressão para baixo de renda, a necessidade de ser mais inventivo para reduzir custos é fundamental. Sejam custos no método construtivo, sejam reduções de custo, como o Marcos está falando, que estejam no viés do custo operacional da manutenção do imóvel. E tudo isso pode estar amarrado dentro desse contexto de sustentabilidade, que é menos recursos na construção jogados fora e mais redução de água, luz, etc, etc, etc. Então, essa é uma das tendências que vinham e que tende a se acelerar, né? A próxima tendência, e eu vou apresentar duas de uma vez só, porque elas estão ligadas, né? Que é o seguinte: nunca a humanidade viveu tanto a sua casa, né? A humanidade recente, os últimos 100 anos. Nunca vivemos tanto o nosso lar. Nesse sentido, ficou dramático para as pessoas a necessidade do imóvel como fruição. Não apenas como pouso, mas como fruição, como bem-estar de maneira geral. Então, a necessidade que vinha, né, que existia, de sol, de área livre, de área verde, de paisagismo, de beleza natural, de ver verde, ou seja, a tendência que vinha de valorização do paisagismo, do verde, do natural, do sol, ganha mais relevância.
muita gente que a gente tem falando assim, oxe, eu estou querendo um sol, estou querendo um verde, estou querendo uma varanda. Então, qual é a outra tendência que já vinha? São Paulo, então, é craque nisso. A varanda multifuncional, né? O que virou a varanda? Já era um cômodo importante, agora é um cômodo mais importante ainda. E ela virou uma varanda polivalente, porque ela virou uma varanda que é escritório, uma varanda que é jantar, que é almoço, que é fruição. Então, a extremada vivência do imóvel que a gente está tendo hoje vai impactar e está impactando na ideia de... Você está compartilhando, Fábio? Compartilhei apenas essa ideia da varanda, né? Tá. O Marcos está comentando, né? A gente tinha a varanda gourmet, que é um apartamento gigante, mas tem a ideia de começar a colocar mais verde, né? Nova ideia de colocar verde na varanda? É evidente que não. Mas na medida em que a gente tem menos capacidade de sair de casa, sente mais a necessidade de estar próximo do verde, a gente traz isso para a varanda. Ou transforma a varanda num escritório. Então, eu não tenho escritório, mas o escritório virou a varanda, né? Então, isso que o Marcos está comentando, né, da valorização da varanda, que está simultaneamente ligado à ideia de o imóvel ser mais fluido, que a gente possa viver melhor e mais confortável no imóvel, é uma das tendências que já vinham e ela se aprofunda nesse momento, né? São Paulo contabilizou pelo primeiro local de varandas gigantescas. Depois estava passando por um processo de redução dessas varandas. E talvez agora volte de novo a aumentar. Do mesmo modo que está ligado a essa ideia de fruição, a valorização que tem agora, bom, sempre teve, mas aumenta ainda mais as coberturas e os gardens, né? Ou seja, aquelas áreas específicas, aqueles imóveis dentro do empreendimento vertical que tem uma área livre, que tem um terraço, né? Que você pode pegar sol, que você pode ter um jardim, enfim. Todo mundo sabe que os gardens, para usar um termo que eu não sei se no Brasil inteiro se usa o mesmo termo, mas enfim, apartamento térreo com área descoberta, já vinha ganhando uma dimensão muito desejada. Aumenta esse desejo. Do mesmo modo, coberturas, que muitas vezes, às vezes ficava meio problemático e tal, passa a ser, passa a ganhar mais proeminência aí. E uma oitava tendência, que também já vinha, mas não tão veloz, no mundo virtual, os imóveis estarão cada vez mais conectados. Aí a própria ideia da internet das coisas fará com que a tecnologia embarcada no imóvel cresça como nunca antes. Porque por mais, França, que nós falemos de que os imóveis são diferenciados e tem muita tecnologia, a verdade é que continua sendo uma planta baixa onde nós moramos, né? A gente até, eventualmente, automatiza um pouco de luz, automatiza um pouco de áudio, de vídeo, sempre na alta renda, mas fica por aí. Talvez coloque uma persiana integrada, automática, mas não passa muito disso. Nos Estados Unidos e na Europa, cerca de 20 a 25%. Fábio, acho que caiu. Travou, Fábio. Travou. Congelou. Mas eu vou continuar. Basicamente, o que... Ele vai entrar, eu acho que deu problema. Vai entrar. Momentâneo. É justamente o que a gente estava falando, viu? Ele fez isso de propósito, só para mostrar a necessidade. Porque, assim, o que é desejo? Conexão. Inclusive, reforço na baixa renda, no Minha Casa Minha Vida, que na minha leitura tem uma oportunidade tremenda de entregar prédios altamente conectados. Isso é um fator de ascensão social hoje. Vamos ser bem francos. A gente tem funcionários de casa, de empresa, que o problema é como é que o filho não conseguia fazer escola, porque não conseguia ter acesso ao material escolar, né? Baixar um vídeo, não consegue baixar um vídeo. Então, a automação do lar, a IoT, a tecnologia das coisas e a infraestrutura eletrônica, a internet, o cabeamento, são fatores que já vinham na nossa leitura, isso ganha um peso muito mais forte ainda. E uma nona tendência
que nós já falávamos com alguns clientes na Brain França, mas que agora é uma oportunidade que torna-se imperativo, é o que a gente tem brincado, que é a transformação da portaria, recepção do imóvel num terminal de logística integrada. Essa é a verdadeira última milha da logística. Não é o centro logístico urbano, é o empreendimento. Então, já vinha o crescimento do comércio virtual e dos iFoods da vida, entregando uma quantidade avassaladora de produtos e serviços. Produtos que não são perecíveis, mas também produtos perecíveis. E aí começava a se acumular aquilo do lado do porteiro, do segurança, aí tinham pilhas aqui, e isso era complicado. Então, assim, o crescimento do comércio eletrônico torna imperativo a transformação e a mudança do layout dos empreendimentos de incorporação imobiliária. E isso é uma questão também de segurança. Daí a gente faz uma cabine blindada, portaria com pulmão para ter 2 carros e não sei o quê, mas, de repente, por dia entram 50 profissionais para entregar coisa. E daí eles têm que deixar essas coisas do lado do porteiro. E daí o porteiro é obrigado a abrir a portaria blindada, porque ele tem que pegar o negócio para deixar em algum lugar. Então, é um nonsense. Então, a gente cria uma série de aparatos de segurança e é obrigado ao tempo inteiro estar inseguro com um monte de profissional que a gente não sabe de onde que é. Então, ele é simultaneamente uma questão de segurança quanto uma questão de atendimento de um serviço para o morador, que não tem casa. Inclusive, em muitos casos, com coisas refrigeradas ou para cargas vivas, né? Então, esse é o imperativo. Só pegando é isso aí, Fábio. Só pegando o teu gancho, e amanhã é hoje, entregando com drone, né? Tem que prever que você vai poder ter entrega com drone, tem que prever a realidade da portaria eletrônica, como é que faz. Então, na verdade, a gente vai ter que pensar o empreendimento de um ponto de vista, como o Fábio bem colocou, como um centro logístico, né? A portaria passa a ser mais um centro logístico do que meramente ali aquela função de controle e de segurança. Porque essa é uma tendência muito forte. A queda do varejo, que já vinha, lembrem, o varejo, shopping center, vamos falar o nome, já vinha em queda, já vinha com dificuldade no mundo inteiro, no Brasil menos, mas também. 4 milhões de consumidores brasileiros entraram nos últimos 30 dias nas compras eletrônicas, Fábio. 4 milhões. Ou seja, gente que nunca tinha comprado pela internet entrou. Só 4 milhões de pessoas, né? Não, é só 4 milhões. Então, veja, isso é inevitável. O Fábio mesmo que vocês estão vendo aí é um sujeito que não compra nada em loja. É quando o cara não compra nada em loja. Eu que sou atrasado, eu ainda vou em loja. Eu acho que tem que ir em loja. Ele não compra nada em loja. Então, o que acontece? A portaria dele, só ele é responsável pelo engarrafamento da portaria dele. Ele não para de comprar coisa. E isso vai ser assim, pega um prédio agora de 100 apartamentos, todo mundo fazendo compra pelo supermercado. A portaria vira um inferno. Então, aí a gente vai ter que pensar em empreendimento que tem esse tipo de vocação, né? Isso é bem importante. Vamos para a próxima, Fábio? Na verdade, só fazer um complemento. Tem alguns países que já têm isso, né? Se você for ver nos Estados Unidos, vários prédios dos Estados Unidos, ele não tem o problema da segurança que a gente tem aqui no Brasil, mas ele já tem os locais onde é recepcionado, tá certo? Todas essas compras são recepcionadas e ficam esperando o proprietário pegar lá as compras. Quer dizer, então, já existe nos lugares em que tem um mercado mais desenvolvido, já existe, é uma coisa que no Brasil eu acho que vai vindo de uma maneira fortíssima. A crítica que eu fazia ao Brasil no passado era que as pessoas, às vezes, as regras das compras online, elas não eram muito claras. E hoje em dia, você compra uma roupa, se não serve, você devolve e recebe seu dinheiro de volta, como é nos Estados Unidos. Então, o aprimoramento das técnicas no Brasil de comércio online, ela está aumentando de tal forma que eu posso passar no shopping, olhar a vitrine, mas eu não vou perder meu tempo entrando na loja. Porque em 10 minutos eu vou no meu computador, eu compro, experimento em casa a roupa, se servir eu fixo, se não servir eu devolvo. Então, eu acho que isso veio para ficar de uma maneira
muito forte mesmo. E os prédios aqui no Brasil terão que ter todas as coisas que vocês falaram, mas isso é uma coisa fantástica. Agora, o grande desafio vai ser o Wi-Fi coletivo, né? Porque nós vamos ter que ter grandes velocidades. Quando eu falo Wi-Fi coletivo, porque quando você fala em prédios, empreendimentos menores, obviamente cada um tem a sua rede interna de Wi-Fi, uma maravilha, os técnicos e tal, mas em outros apartamentos menores, aí, empreendimentos muito grandes, eu imagino que isso terá que ser coletivo, com uma manutenção coletiva também, né? Que seria um grande avanço para todo mundo ter essa inclusão, né? Isso é uma coisa que deverá aparecer e vai ser muito importante para toda essa inclusão que vocês falaram, inclusive no Minha Casa e Minha Vida, que é fundamental, né? Hoje a gente vê que as crianças não podem ter acesso aí a uma tecnologia, a livros, uma série de coisas, até aulas online, por falta de ter a comunicação. Então, acho que é uma grande transformação que vocês estão trazendo e a gente acredita realmente fortemente nisso. Legal. E a próxima tendência, Marcos, qual é? Quer falar das suítes ou quer falar dos prédios? Não, aí é normal, né? Porque, assim, já entrando no próximo tema, né? Quais são os mercados mais e menos afetados? A Brainc já sabe disso, a gente vai falar nenhuma novidade. Os mercados econômicos são menos afetados que o médio alto nesse momento, né? Então, existe nesse momento uma lógica do imóvel de necessidade em relação ao imóvel de desejo. Às vezes a gente fala assim, o pessoal do médio alto fica meio bravo com a gente, mas é brincadeira que eu digo assim, poxa, assim, você está pensando em trocar de carro agora? Quer dizer, todo mundo aqui pode comprar carro novo, mas você não pensa, não vou comprar, você não está com a cabeça em comprar carro novo agora, né? Então, assim, o que eu ia falar é o seguinte, embora a gente saiba que verdadeiramente o Minha Casa Minha Vida e o imóvel, grosso modo, econômico, e isso envolve loteamento aberto, se envolve Minha Casa Minha Vida em todas as suas faixas, mas envolve também aquela primeira faixa acima do Minha Casa Minha Vida, que a gente chama de imóvel standard, embora esses mercados vão sofrer menos do que o alto padrão, o médio alto, a gente sabe que no médio alto também tem uma demanda latente aí, né? E o que já vinha e que esse médio alto agora vivendo a sua casa sofre mais? Banheiro, né? Suíte, a necessidade de suítes, né? Então a necessidade de suíte, que já vinha como uma melhoria de qualidade de vida para trocar todo o parque imobiliário de médio alto, que antigamente não tinha tantas suítes, acelera, né? Então você melhorando de renda, querendo fazer o upgrade de imóvel, o maior indicativo de qualidade de vida é banheiro, né? E aí é suíte. Então, se nós pegarmos um imóvel de 20 ou 30 anos, que alguém mora num ótimo bairro, ultra bem localizado em São Paulo, Brasil, era um imóvel de 150 metros que tinha uma suíte. Mais um banheiro e o banheiro do empregado. Né? Então, claramente, nós temos visto que da média baixa renda até altíssima renda, com exceção dos milionários, evidentemente, grande parte do upgrade não era mais metragem necessariamente, mas era um imóvel mais moderno e que tinha mais banheiros. Não à toa, antigamente, quando nós falávamos de classes sociais e tinham que dar aqueles... O que você tem na tua casa? Banheiro era uma das coisas que mais jogavam a pessoa para a classe alta. Porque realmente melhora brutalmente a qualidade de vida. E nesse momento, mais ainda, porque as pessoas estão o tempo inteiro em casa. E aí os horários compartem. Então, enfim, isso melhora o ambiente. E a última tendência que a gente quer é a tendência aí dos compactos, né? Como é que nós vemos os compactos, Marcos? Antes, só para reforçar a questão aí do que já vinha também, né? Só mais rapidamente, a gente falou de suíte, mas não vou me deter muito, porque a gente tem que já ir para a parte final. O espaço pet, né? O pet place, que era uma tendência que já vinha, acentua a mesma história, né? O que fazer com o bichinho em casa. A noção de segurança, que já vinha, segurança no imóvel, controles de acesso, protocolos no condomínio, que já vinha, essa tendência ela se acentua. E para finalizar, nessa parte de tendências,
A gente colocou uma dúvida importante aí, né? O mercado brasileiro, mas o mercado de São Paulo mais ainda, vinha num crescimento muito amplo dos supercompactos, né? Esse produto ele não vai acabar, evidentemente, ele tem seu espaço, mas antes mesmo da pandemia, na nossa avaliação já havia um determinado exagero na colocação do produto. Muito em cima daquela coisa de caiu a Selic, então beleza, vamos vender para investidor e problema do investidor lá na frente. Claro, o investidor lá na frente não ia ter a rentabilidade que ele imaginava, né? Então já vinha na nossa leitura um super excesso aí em algumas praças ou em alguns bairros, algumas regiões de colocação desse produto super compacto. Ele vai continuar existindo, vai, mas ele vai ter um redimensionamento, uma readequação desse mercado. Ano passado foram mais de 12 mil unidades supercompactas ou compactas na cidade de São Paulo. Então é evidente que São Paulo tem um público para esse tipo de produto muito maior do que qualquer outra cidade do Brasil, mais que proporcional pela diferença do tamanho da cidade em relação às demais, mas 12 mil unidades. E aí, né, França, todo mundo diz, não, mas é que são os melhores endereços. Mas tudo é no melhor endereço, então tudo compete entre si. E lembrando, né, Fábio, lembrando que grande parte desses compactos, inclusive, jogavam na hipótese do Airbnb, né, ou seja, da hospedagem compartilhada, e aí a gente tem uma dúvida importante com relação aí à questão da volta disso. Então, eu acho que não é um mercado que desaparece, mas é um mercado que nesse momento vai ter aí um redimensionamento, né? Por último, só para fechar esse elemento, na nossa visão, o momento atual é um momento bom para as empresas que transmitem confiança e segurança. Porque se eu vou comprar um imóvel, a dúvida sobre a entrega é muito relevante, a dúvida sobre a qualidade do produto é muito relevante nesse momento. Sempre foi, mas nesse momento mais ainda. Então, na nossa leitura, a propaganda corporativa, a importância da marca, a credibilidade da empresa, portanto, da postura corporativa, vai ganhar, já era importante, vai ganhar uma dimensão mais importante ainda, né? Vamos fechar a apresentação, Fábio, a discussão para a gente abrir para as perguntas? Vamos lá. Eu acho, Marcos, que a gente podia só falar, né, qual que era, na nossa avaliação, a necessidade da reinvenção, né? Sim, vamos lá. Que vale a pena a gente comentar, né? Em especial, a ideia da digitalização dos negócios no sentido amplo, Marcos. O que isso significa para o mercado imobiliário, essa digitalização dos negócios, retomando que nós vimos uma diferença gigantesca entre a queda da procura por imóvel presencial e a queda da procura por imóvel online. E nós vimos que as empresas que foram mais afetadas pela queda de vendas eram as que estavam menos preparadas para o universo online, do começo ao fim da negociação. O que a gente está falando é a digitalização da empresa, né? Não é apenas o lead é gerado pela internet, ok. Aí eu tenho um CRM pela internet, ok, mas não é só isso. A gente está falando todo o processo, inclusive de conclusão, documentação, fechamento de negócio e digitalização. Isso permite você ter uma amplitude muito maior de mercado, né? Dá mais segurança, mais tranquilidade e permite uma captura mais rápida e mais qualificada do interessado. Parece bobagem falar, porque aqui tem grandes empresas assistindo a gente, mas é muito comum, né? Eu mesmo, o Fábio sabe, nesse momento, por acaso, eu estou precisando comprar um imóvel para um parente meu, um primeiro imóvel, justamente aquilo que ele está falando, imóvel de necessidade. E mandei e-mail para algumas empresas, Fábio, para saber sobre alguns produtos, né? Sem me identificar, né? Enfim, para os corretores atenderem. Assim, você manda 10 e-mails, 2 respondem, 1 responde. Quer dizer, então a gente ainda tem uma captura muito deficiente do lead. Que dirá, então, do tratamento desse lead
até você fazer um atendimento online, uma demonstração online, uma aproximação online e fazer posteriormente uma conclusão, um fechamento de negócio para o cliente, né? Então, a gente tem aí um caminho grande a percorrer. Algumas empresas que a gente atende aceleraram a digitalização dos seus processos. Inclusive com contratos digitais, né? Veja, aí é uma coisa muito comum, eu não entendo, França. Como é que pode ter incorporador que não coloca o preço nos anúncios virtuais? Nem o famoso a partir de, tentando pescar a pessoa, né? Quem sabe ele me pergunta. Mas isso é um absurdo. Não, mas eu não quero que o meu concorrente saiba por quanto eu estou vendendo. Então o concorrente sabe na hora que ele quiser, porque ele tem uma imobiliária que trabalhar para ele, ou o estagiário dele vai ligar para você como cliente oculto, te dando dor de cabeça, fazendo você gastar dinheiro. A gente fala, né, para os nossos clientes, Marcos, você já pensou em entrar num site de compras para comprar uma geladeira ou uma televisão e não ter o preço? Você vai ligar para o cara, para americanas.com, por favor, quanto custa essa televisão? Isso não existe. Você não tem o preço, você vai para outro. E aí a gente fica tendo uma dor de cabeça gigante em falar com o que não é o nosso cliente. Porque se a gente coloca que custa 500 mil ou 1 milhão e o cara acha que aquele produto não vale, ele não vai incomodar a gente. A gente tem que atender o lead bom, quem quer e acha que pode pagar aquele negócio. E todo mundo que está disposto a negociar, vai negociar. A gente não vai pegar o cara que quer 50%, 30% de desconto, a gente vai pegar o cara que quer 5% ou 10%. Tem que ter todas as informações possíveis e imagináveis para fazer com que a pessoa fique no nosso ambiente, no teu ambiente. Quanto menos informação, menos tempo ele fica no teu ambiente, ele vai para o concorrente. Se você tem tour virtual, tem imagens, tem preço, tem planta, tem área de lazer, ele vai gastar 1 hora, 2 horas no teu site, remoendo, vindo e etc., e, portanto, envolvido com você e não com o concorrente. A gente tem que fazer com que ele queira ficar dentro de casa, ou seja, na nossa casa virtual. Tem que ter todas as informações possíveis e imagináveis, né? E, Marcos, eu acho que o último... Posso falar? Eu estou vendo que o povo está colocando perguntas. Eu estou preocupado com o tempo. O França não está falando nada. Eu ainda tenho um monte de perguntas que eu vou fazer para vocês, hein? Então, eu acho que vamos fechar, porque tem muita informação. A gente vai encaminhar essa apresentação. Ela está bem detalhadinha, né? Tem muito mais coisa do que a gente falou. Mas eu acho que vamos abrir para as perguntas, né, Fábio? Vamos lá. Você quer fazer um último comentário? Eu queria fazer um comentário. As perguntas. O Fábio vai falar alguma coisa? Não, podemos seguir, França. Tá, vamos lá. Bom, primeiro, a apresentação vocês vão disponibilizar para a gente. Eu também queria poder usar os dados da apresentação de vocês, porque acho que tem dados muito ricos. A gente sempre está sendo questionado. Hoje de manhã eu dei uma entrevista que eu fui questionado de algumas coisas que nós discutimos aqui, muito interessantes. Talvez se tivesse tido essa apresentação antes, eu teria respondido as perguntas de uma maneira mais completa e mais técnica, tá certo? Porque essa apresentação, realmente, esse trabalho de vocês está excelente. Eu fiquei numa dúvida quando vocês falam da intenção de compra versus valor de imóvel. Eu tenho, como a maioria dos imóveis é financiado, tá certo? E a prestação é algo muito importante para as pessoas, não seria relevante também, numa próxima rodada de pesquisa de vocês olharem sobre a visão da prestação? Porque a pessoa, vamos imaginar que ela perde renda, e se cair os juros, pode ter uma prestação que equilibre aquele objeto de desejo ou não. Então, eu acho que nós vamos entrar numa fase do Brasil de uma redução de taxa de juros. Esperamos que essas taxas de juros também vão chegar no mercado imobiliário. E aí nós vamos ter um ambiente muito mais propício para as pessoas irem às compras e conseguirem, mesmo com a perda de renda, conseguirem aquele imóvel. Então, aí já não é mais os 33% que o cara vai precisar, mas ele vai falar, poxa, uma prestação era de X, agora é 85% de X, então eu me animo a comprar um imóvel. Então, é uma coisa que a gente trabalha muito. Então, se a gente tivesse oportunidade de ter um dado desse depois de vocês, se vocês acharem pertinente no trabalho de vocês, eu acho que seria bastante bacana. Acho super pertinente, França, é algo que a gente conversa bastante. Quando a gente faz estudos de produto específico, a gente sempre coloca a questão da prestação, porque no final de contas, a gente compra uma parcela, não compra simplesmente um preço de imóvel, né?
E é tão significativa a questão da taxa de juros. Eu hoje de manhã fiz uma apresentação para Alagoas, tinham quase 200 empresários, e me perguntaram do Minha Casa Minha Vida, que é uma das coisas que a Abrainc lida muito, batalha muito, até porque tem muitas incorporadoras, bom, as maiores do Brasil são da Abrainc. E eles falaram, poxa, o que a gente fez lá em 2008, na crise de 2008, que a gente poderia replicar hoje? No mercado imobiliário, muita coisa, né? Nós criamos o Minha Casa Minha Vida entre 2008 para 2009 como um dos alicerces da recuperação do mercado, e foi ultra rápido. Eu não sei se teve em algum momento do Brasil a gente criou um programa tão rápido. E olha o absurdo. Naquele momento, a Selic era de 15% a 16%, e a gente estabeleceu taxas de juros para Minha Casa Minha Vida de 5% a 8%, arredondando. E elas continuam isso. E agora a gente tem uma Selic a 3%, com tendência de queda, e a taxa de juros para Minha Casa Minha Vida hoje é maior que a Selic. Cadê o subsídio? Né? O subsídio via juros. Então, existe sim uma oportunidade e uma potencialidade da redução de juros, da taxa de juros no mercado imobiliário, compensar, se não totalmente, no mínimo a maior parte da queda da renda das pessoas, fazendo novamente caber no bolso aquele imóvel que não estaria cabendo porque ela perdeu renda. Isso faz todo sentido e é interessante até a gente pensar em alguma disso. E no Brasil a gente tem uma coisa muito interessante, né? Porque o subsídio que é dado no baixa renda, ele vai direto para o comprador do imóvel através da redução da parcela dele. Então você não perde um centavo do subsídio. Você não tem dúvida que aquele subsídio ele foi usado 100%. Então o mecanismo que criou no Brasil é um mecanismo que você não tem dúvida quanto à qualidade e à utilização e à performance do subsídio. Então, esse é um mercado que a gente tem 100% de certeza que o subsídio chega na ponta final e dá capacidade de compra. Então, acho que isso é importante. Quer dizer, qualquer redução que a gente faça de taxa de juros, que é fundamental, ou ela vai buscar o que você falou, melhorar a capacidade de pagamento se ele tiver uma queda de renda, ou vai trazer uma inclusão de muitas famílias que não conseguem comprar os imóveis pela faixa de renda que eles estão. Então, eu acho que é perfeito isso. Eu não vou... Pode falar. Desculpa, Francisco, complementando, né? Veja que o governo federal ganhou, via a PEC do orçamento de guerra, liberdade total para ampliar gasto. O governo federal hoje não tem limite de gasto para combater a economia. Não tem nenhum, não tem limite. Fazer quanto quiser. Poderia muito bem aumentar os gastos em 10 ou 20 bilhões de reais, injetando dinheiro diretamente em subsídio. Diretamente. Esses 10 ou 20 bilhões ultra-alavancariam o mercado de incorporação hoje, durante a crise. Porque como o mercado de primeiro imóvel ele é infinito na prática, mesmo caindo durante a pandemia pela metade, ele continua sendo infinito. As incorporadoras não têm capacidade de atender anualmente. A demanda é muito maior, mesmo caindo pela metade. É isso mesmo. Então, assim, ele já está diretamente na economia hoje, no mês que vem, em maio, junho, esses 20 bi. Direto, como você falou, para o consumidor. Então, talvez justamente alinhar um pouco o mindset nacional hoje e direcionar mais recursos, né? Isso tem um efeito multiplicador tremendo, não é? As obras continuam a todo vapor, então não tem sequer o risco de problema de obra, de entrega. O que a gente vê, infelizmente, é abocanhar o FGTS, né? Então, vamos usar o FGTS para isso, usar o FGTS. Acaba que esse funding que é prioritário para o mercado imobiliário, muitas vezes ele fica aí como uma opção de saque, ao invés de ser uma opção de multiplicação. Nós temos que usar o FGTS como opção de multiplicação, não como opção de redução. É uma conta de X, de vezes, não é uma conta de menos, né? É uma conta de inclusão social de pessoas que vão ter moradia e de emprego, porque a cada 100 metros quadrados você gera quatro empregos. Então, é um ganha-ganha tremendo. E só para aqui, não quero ser prolixo, mas no mercado de média renda, nós entregamos um estudo para o governo de retornar ao que teve no Brasil já no passado e no exterior, em alguns países, é muito difundido, que é as pessoas que comprarem imóvel financiado, elas poderão deduzir os juros no imposto de renda. Aí pode ter teto, não ter teto. Fizemos as contas disso
é uma coisa muito interessante, porque o governo vai gastar 1,2 bi e vai arrecadar 5,3 bi. Ou seja, é um ganho para o governo, quer dizer, é um investimento para o governo. Então, o governo não está jogando aquele 1,2 bi fora, porque ele vai gerar construções, tá certo? A gente fazendo só para imóveis novos, você vai gerar riqueza e vai gerar uma arrecadação para o governo de 5,2, 5,3 bi. Então, as contas fecham. O que precisa é as pessoas tomarem as decisões rapidamente para que a gente tenha, neste momento, indo para a volta da economia, medidas anticíclicas, tá certo? Que vão ser muito importantes para a reativação de todos os mercados, não só do mercado de incorporação. Eu vou para as perguntas, senão a gente não consegue aqui. Vamos lá. Primeira pergunta. Vocês querem ler? Vocês dois? Querem que eu leia? Como é que vocês preferem a dinâmica? Pode ir tocando aí para a gente que a gente responde aqui. Então, tá bom. Aqui vem a pergunta do Maurício Barbosa Simão. Boa tarde a todos. Parabéns ao conteúdo abordado. No que tange ao atendimento dos leads, já trabalhamos com a digitalização do processo de compra. No entanto, nossa fragilidade também é o atendimento dos corretores aos leads gerados. Qual a visão dos palestrantes sobre isso e qual é a sugestão para a solução? Bom, existem diferentes possibilidades, mas uma das que nós temos visto que mais funcionam é a separação de função de corretagem em função da secretaria comercial, né? Resumindo num termo. Qual é a dificuldade da questão do lead? Nós temos hoje uma média de 15 meses desde que a pessoa começa a fazer a busca ativa do imóvel até o fechamento do negócio. Então, é comum que o lead caia no do corretor. Alguns vão cair no 15º mês de busca e alguns vão cair no primeiro mês de busca. Aí ele vai fazer o contato com aquela pessoa no primeiro mês e a pessoa, não quero agora. Aí ele liga, às vezes, no segundo mês. Estamos pegando o corretor bom. Tá? O corretor bom. Não estamos falando daquele, como o Marcos comentou, que não retorna nunca. Aí no segundo mês ele liga, mas eu ainda estou pensando. Ele não tem como ficar ligando para todo mundo todos os meses até o momento do cara comprar. Então, há necessidade de se separar a função de secretariado, que é a manutenção do aquecimento do lead, da função propriamente dita de venda e negociação. Só faz sentido, dentro de uma estrutura, o corretor fazer esse processo quando o lead está muito mais próximo do momento de conversão. Por que é difícil fazer essa separação? Porque muitas vezes nós queremos que o corretor, que já ganha só o variável, faça tudo. Eu não quero criar uma estrutura de custo fixo que permanece fazendo esse secretariado, né? E aí acaba ficando naquela meio termo e a gente não consegue virar a chave. Então, uma das soluções é essa, é separar efetivamente a função. Marcos, quer complementar? Não, vou falar o de sempre, treinamento, ou seja, também a gente ainda tem aquela história de querer o lead pronto, né? E o lead tem que ser trabalhado, né? É muito comum o cliente manifestar um desejo de compra que é genuíno, não é especulação. Até a gente colocou na apresentação, nesse momento o lead é quente, não é zero especulação. O sujeito que liga para você, ou manda um e-mail querendo comprar o imóvel, ele quer comprar o imóvel. Mas muitas vezes o desejo expresso dele ali, você não vai ter como atendê-lo plenamente. Bom, então como é que nós podemos atendê-lo? Olha, então, eu vou ajudar o senhor, eu vou me aproximar do senhor, eu vou entender melhor a sua demanda e vou procurar resolver o seu problema. Então, dar continuidade do atendimento ao lead, aquecer esse lead, né? Nós temos mais uma pergunta aqui, ligado também às vendas virtuais. Parabenizando vocês, primeiro, todos estão gostando muito da palestra, tá? Então, todos estão dando parabéns. A questão aqui, fala-se muito da venda virtual, ainda considero muito complexa, pois comprar o imóvel pede o tete-a-tete, a maquete, o contato pessoal. A tecnologia e vendas ainda deverá ser calçada no estande. E essa é a pergunta do Wilson Neves para vocês. Veja, quer começar, Marcos, ou posso falar? Não, pode começar, eu complemento. Aqui a gente tem um exagero, França, quando nós dizemos que as pessoas têm que ver o imóvel. 80% dos empreendimentos novos não tem apartamento decorado. Quem é que faz apartamento decorado com 20 unidades, 30 unidades? E às vezes 40 unidades? Ninguém.
Então, o que a pessoa está comprando? Uma abstração também. Entre comprar uma abstração olhando uma maquete ou comprar uma abstração olhando uma planta baixa na parede do plantão ou na internet, qual é a diferença da abstração? É claro que existe uma experiência diferente de você ir ao plantão, etc. Tal, mas eu acho que a gente tem que diminuir isso. Esse bloqueio mental e entender que em 80% pelo menos dos casos nós já vendemos no mercado de incorporação a abstração. É só mudar da abstração do meio físico para o meio virtual. Então eu acho que o desafio não é tão grande assim. E o mais importante, existe esse desafio, mas a gente concretamente já tem notícia de vários incorporadores, não é um, são vários incorporadores realizando integralmente esse fechamento, no caso de um imóvel na planta, portanto, imóvel não visitável, pela demonstração virtual. Mas aí você tem tecnologias, realidade aumentada, realidade virtual, 360, que dão para o consumidor que está comprando uma segurança, uma certeza. Por exemplo, qual vai ser a minha vista do nono andar? Ele dá a vista do nono andar, ele dá a projeção de cada janela do nono andar, ele dá a leitura que tem aquele prédio naquele contexto, naquele ambiente. Então, e aí, claro que a empresa certifica isso, né? Então, veja o grau de segurança que tem que ter. Então, a tecnologia dá muito mais certeza naquela aquisição. Eu gostaria até de comentar que há um tempo atrás, não muito tempo atrás, Fábio, também a gente não comprava roupa pela internet, porque a gente falava o quê? Roupa eu tenho que experimentar. Claro que é legal, etc, etc. Mas hoje é comuníssimo em todas as rendas, homens e mulheres, porque não é aquela coisa, o homem compra a mulher, não. Homens e mulheres comprarem roupas pela internet. E quando eu digo roupa, não é só meia, né? Não é só comprar roupa qualificada, né? Vamos chamar assim. Então, é um processo, é uma aprendizagem, é ganhar confiança, é um tempo. Isso não vai dispensar, eu acho que o colega tem razão, quando você tem o imóvel pronto. Então, ele vai querer ver o imóvel pronto, evidentemente, você tem que fazer e nada fecha mais do que o imóvel pronto, mesmo que não seja decorado, né? Você tem ali o ativo concreto. Mas quando a gente está falando em venda na planta, a consecução da venda ser eletrônica ou ser virtual é bastante possível. Olha, aí mesmo em São Paulo, daquele velho dormitório que a gente estava falando, que chovia um dormitório, que a maioria do comprador era investidor, ele comprava por telefone. Muita gente comprando por telefone. Onde é que há? Fica ali, tá, eu quero. Ou seja, é uma aprendizagem, né? Claro que a gente sabe que há níveis e níveis de produto, níveis e níveis de clientes, mas a gente tem que começar a vencer essa barreira sim. Isso. E talvez o cuidado final que tenhamos que ter em relação a essa compra virtual é se o bloqueio é do consumidor ou é nosso. Já tem o bloqueio do consumidor, nós não precisamos colocar um bloqueio a mais nele. Eu acho que essa é a mensagem mais importante, né? Com essa maneira a gente busca as soluções e não ficar travado de que não dá, né? Existem desafios, mas ressaltando o que o Marcos falou, a tecnologia hoje permite coisas que mesmo o apartamento decorado não tem, onde a vista é uma delas, inclusive a vista noturna, a vista diurna, etc, etc. Essa discussão é muito importante e me lembra até um problema sério que a gente tem da lei de zoneamento, né? Engessamentos que você tem, se tem garagem, se não é garagem, uma vaga, duas vagas, tal. Quer dizer, acho que a legislação vai ter que os legisladores terão que entender que quem determina o espaço, o número de vagas, área comum e outras coisas é o comprador do imóvel. E o empreendedor, o empreendedor vai tomar o risco de fazer um imóvel, um prédio, se ele fizer errado, ele não vai vender. Portanto, nós vamos precisar avançar muito no marco regulatório, tá certo? Principalmente na cidade de São Paulo, porque senão nós vamos ficar travados e nós não vamos conseguir evoluir. Quer dizer, toda essa discussão de inovação tem uma barreira regulatória, mas aqui é uma barreira fácil de passar, porque nós temos uma legislação hoje totalmente engessada e a gente precisa desengessar para a gente atender os anseios do consumidor. Como vocês falaram, as pessoas talvez queiram imóveis um pouco maiores, as pessoas talvez queiram realmente aquela sacada multidisciplinar.
e muitas vezes hoje já tem gente falando não pode fechar sacada por causa disso, daquilo. Então, nós vamos ter que acertar isso aí para que o nosso foco seja o comprador, atender o comprador, não atender o desejo ou o sonho de algumas pessoas que acham que as pessoas quererão andar de bicicleta todos, andar a pé, andar de patinete. Cada um vai ter um gosto. Uma das coisas, França, que... Pode falar, Marcos. Não, isso eu concordo plenamente com o França, só ainda para fechar a questão anterior, a riqueza que a gente pode ter no virtual, por exemplo, você pode fazer várias decorações do imóvel, não é uma decoração, né? Podemos fazer vários decorados, várias projeções. Podemos fazer uma visita concreta, você chegando de carro, percurso de carro, estaciona o carro, pega... Então, você pode, eu acho que é usar a favor, olha, você vai ter uma experiência que você não consegue ter através aqui da nossa plataforma, uma experiência de vivência no imóvel, de visualização do imóvel. Então, é só para reforçar que, claro, que isso custa dinheiro, etc., mas esse é o desafio. E em relação ao que você comentou, França, queria comentar mais uma coisa. Eu sou mestre também em gestão urbana, sou economista, mas especialização em gestão urbana e sou doutorando também em gestão urbana. E é engraçado, porque eu sou retratado muitas vezes lá dentro do doutorado como o aliado de quem quer destruir a cidade, né? A gente brinca, os incorporadores querem destruir a cidade, né? Eu, nos lugares que mais existe a crença de que eles sabem como a cidade deve ser, são os planejadores urbanos, né? E não importa se eles são de direita ou de esquerda, eles têm a crença de que eles conseguem fazer a cidade como as pessoas deveriam viver na cidade. Como deveriam viver, não como vivem. Uma vez eu tive uma lição de vida de um urbanista americano. Um urbanista americano uma vez deu uma lição de vida. Ele veio fazer uma palestra e ele falou o seguinte: eu ando na rua, nas calçadas, para ver quem anda com cachorro, quem anda de bicicleta, quem para a bicicleta no poste. E foi assim que eu projetei algumas calçadas em Nova York, andando e vendo como as pessoas usavam aquela calçada. Aí eu dimensionei o tamanho e o poste, se tinha que estar de um lado ou de outro, porque o cara punha duas bicicletas, então eu punha o poste um pouco afastado da guia. Quer dizer, ele foi olhar o uso, tá certo? Real. Ele não sonhou como iria usar. Então, é isso que precisa ter nesse momento aqui na cabeça dos nossos urbanistas, né? E olha que interessante, porque o novo atual plano diretor de São Paulo, ele teve algo que foi fantástico, que foi a ideia das zonas econômicas especiais aí para o Minha Casa Minha Vida. E possibilitou Minha Casa Minha Vida, que na realidade São Paulo não é a população de ultra baixa renda, mas é uma população que não conseguia morar, né? É o sujeito que, na verdade, é a primeira classe média, mas que não conseguia morar. E foi uma revolução. Ao mesmo tempo, para outros segmentos e outras regiões, ele fez o caminho inverso. Limitou tanto que os preços explodiram. E a gente não cansa, França, não cansa de dizer: a melhor política habitacional de uma cidade é favorecer o adensamento. É a melhor política de habitação, é a melhor política de transporte. E aí eles ficam tão vidrados em carro. Não, mas não pode ter carro, não pode ter carro, não pode ter nada. E cria uma série de regras que fazem ser impossível você, inclusive, fazer o empreendimento às vezes sem carro. Aqui em Curitiba, por exemplo, que nós temos um bom até zoneamento, tem uns absurdos. Não, mas você vai colocar algum empreendimento comercial, de prédio comercial ou apartamento residencial, com mais de 30 metros privativos no apartamento residencial, você tem que ter uma vaga. Aí o que acontece? No centro, que é um terreno muito grande, com potencial enorme, você consegue construir 5 vezes a área do terreno, em área total, já um super potencial, só que não dá para fazer 10 subsolos. Aí o que acontece? Não, então vamos fazer 450 unidades pequenininhas, porque não precisa de vaga. E aí você lota de apartamento que não é o que as pessoas querem morar. Então, né? Por que não deixa as pessoas fazerem 2 dormitórios ou 3 dormitórios sem vaga? Como você falou, se por acaso o incorporador não comprar... Ele que vai ser punido. Ele que vai ser punido. Vamos voltar para as perguntas aqui. Tem uma pergunta aqui do J. Barbosa. O que vocês acham da cultura de CLT para corretores de imóvel? Acreditam ser uma tendência?
Veja, eu não sei se é tendência, mas eu acho que provavelmente não é tendência. Mas é uma das possibilidades, não existe certo e errado. Nós já vimos várias empresas de imóveis que são CLT bem-sucedidas e vimos empresas de imóveis, né, imobiliárias, que trabalham no sistema tradicional de corretor autônomo bem-sucedido. Então, na nossa opinião, é menos se é CLT ou não CLT e mais a maneira pela qual você trabalha. O que É uma análise de risco muito particular, né? Isso. O que a gente acha é que o modelo também predatório, eu quero 500 corretores, 200 corretores, eu também não dou suporte a eles, isso não funciona. Isso a gente tem certeza. Não funciona. Né? Então, é muito mais a estrutura de suporte, treinamento, inteligência que a imobiliária dá aos corretores do que se é CLT ou não CLT. Né? O que a gente sabe é que não dá para a imobiliária não dar ajuda de custo e querer que o corretor, em especial em momento que as vendas são baixas, pague a própria gasolina, o próprio celular, a própria comida, pague tudo e venda feliz. Não vai funcionar. Então, é CLT ou não e mais a estrutura de apoio que você dá ao teu corretor. É por isso que as houses têm proliferado aí, né? Justamente para fugir desse esquema vale tudo na corretagem aí, né? Que acaba não sendo efetivo. Bom, tem mais uma pergunta aqui que eu acho que a gente já respondeu, mas vamos lá. Pergunta do Vicente. As cidades terão que refletir sobre seus planos diretores de aumentar a densidade populacional. Aí ele fala, com home office, a distância estará mais próxima. Acho que não, a gente já respondeu aqui. Não temos mais perguntas, acho que foram feitas todas as perguntas, já estamos aqui com 1h22 de papo. Espera um pouquinho que acho que entrou mais alguma aqui, desculpa. Sim, tem aqui entrou no outro canal aqui. Parabéns pela... Gostaria de saber, pergunta, não tem o nome aqui, infelizmente. Gostaria de saber se vocês têm dados sobre a indústria de construção dos insumos. De que maneira essa cadeia foi afetada pela pandemia, percentual de queda, por exemplo? Não, a única informação que a gente teve foi a da indústria do aço, que houve uma queda de apenas 10% nas vendas de aço nas prévias das projeções de abril. Né? Então, não existe os insumos de maneira geral, mas aço, que é um dos mais importantes insumos, houve uma queda apenas de 10%. Isso também aconteceu. Nós perguntamos, França, em maio, naquela mesma pesquisa, quantas empresas estavam com plantão fechado entre dia 20 e 27 de março. Nós tínhamos 39% das... Plantão não, obras. Obra. Das construtoras com obras fechadas. E agora, em maio, apenas 18% com obras fechadas. Ou seja, via de regra, as obras quase não fecharam no Brasil. E hoje, elas só estão fechadas em algumas cidades do Norte e Nordeste que estão em modelo de lockdown, como Fortaleza ou Belém. Grosso da construção civil no Brasil está funcionando. Tá. O que vai ter uma queda da demanda futura deles pela redução de lançamento. Né? Aí é outra Mas é do que vai entrar. Vai acontecer. Obras ainda. Agora temos o Marco Aurélio, que é o vice-presidente da FENACE. Ele falou que na pergunta do J. Barbosa sobre o CLT, ele sugeriria o contrato de corretores associados. Ele está fazendo essa observação. Eu não sei se vocês têm alguma observação para fazer. Eu conheço empresa que tem house assim, é uma boa opção. E por último, acho que encerrando, como algumas pessoas entraram depois da apresentação de vocês, antes de vocês, nas considerações finais, a gente tem um grupo de pessoas que pediu para vocês apresentarem a empresa e um pouco a Brain antes de finalizar, porque eles não estavam no início quando foi feita a apresentação. Então, eu vou agradecer a vocês pela apresentação, realmente fantástica, tá? Eu estou falando aqui que eu aprendi muito hoje, muito bacana. Se pudesse, essa discussão aqui ia ficar 2, 3 horas, de tão interessante, de tão alto nível que está a nossa discussão. E, infelizmente, a gente vai encerrar. Eu vou passar para vocês para fazer as considerações finais, depois a gente encerra, e só pedindo que vocês falem um pouquinho da Brain, que tem algumas pessoas que pediram que não estavam aqui no início. Obrigado, Marcos. Obrigado, Fábio.
Agradecer, então, França, mais uma vez aí a oportunidade de estar com os associados e parceiros da Abraim, que para nós foi um prazer muito grande. Fizemos essa apresentação especial para vocês, embora os primeiros dados da pesquisa nós fizemos para consumo interno, toda a avaliação de tendências foi feita exclusiva para a Abraim, a pedido aí de vocês, no nome do Renato, tá? Então ela é exclusiva e vocês que vão poder direcionar a quem quiserem. A Brain Inteligência Estratégica é uma empresa inicialmente curitibana. Estamos há 18 anos no mercado. Atendemos hoje já mais de 600 cidades no Brasil. E talvez uma das nossas principais diferenças em relação a outras empresas de inteligência de mercado imobiliário é que nós sempre tivemos uma atuação muito próxima das entidades representativas de classe do nosso segmento e, com isso, fazemos os indicadores de mercado oficiais para o mercado residencial e de salas comerciais e de loteamentos em mais de 150 cidades do Brasil, né? Talvez essa seja uma das nossas principais diferenças. Eu sou um dos sócio-diretor, né, Fábio Tadeu Araújo. Na apresentação que nós encaminhamos à Abraim, que tem também o nosso contato de e-mail ou de celular, caso queira entrar em contato conosco, né? Marcos. Acho que o Fábio já apresentou bem a empresa. A gente é focado no mercado imobiliário. O tempo inteiro a gente respira. Tem uma equipe de 70 colaboradores que trabalham com pesquisa diária diretamente de mercado imobiliário, ou seja, para incorporadores, urbanizadoras, entidades. E é um prazer, uma honra, na verdade, estar aqui com vocês, aqui da Abraim, que entidade que a gente admira bastante, acompanha o trabalho, gosta do trabalho. Eu queria que vocês pudessem sempre contar com a gente e também seus associados. Eu agradeço, na verdade, a oportunidade. A apresentação é de vocês, França, façam o que quiser. Foi feita para vocês, específica para essa apresentação. Muito obrigado mais uma vez. Eu tenho certeza que nós vamos talvez pegar alguns grupos aí de empresários que irão querer ter algumas discussões com vocês e a gente provavelmente vai marcar. Tá? Sempre que a gente tem essas experiências em apresentações como a de vocês, de tendências, mas que ela vem muito bem alicerçada, isso reverbera de uma maneira muito forte junto aos empresários e, às vezes, eles até pedem reuniões de diretoria nas empresas ou de conselho, e aí a gente veria a disponibilidade, como vocês trabalhariam isso, para que possam levar as apresentações do trabalho de vocês. Legal. Conte conosco, um abraço aí a todo mundo. Obrigado, muito obrigado, um abraço. Um abraço. Tudo de bom. Tchau, tchau.